Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fangiaria. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Perguntas Sem Medo. Aqui eu respondo as suas dúvidas em relação a projetos elétricos, tudo que envolve o âmbito de projetos elétricos, subestações, SPDA, tá? Então se você tem alguma dúvida em relação a isso, já deixa essa dúvida aqui embaixo, tá? E hoje eu vou responder a pergunta do Ailson. Então vamos lá. Então, Ailson Vargas pergunta assim: olá, o que pode acontecer se meu eletricista instalar DPS de 40 kA na minha residência que é bifásica, 220 e 380 volts? E aí ele pergunta no final, né? Poderia ser usado um DPS de 20 kA? Então, pessoal, muita gente tem dúvida em relação à utilização de corrente nominal de descarga de DPS. Qual tipo de corrente nominal de descarga de DPS? A pergunta do Ailson não é só uma pergunta que eu recebi aleatoriamente, não. Eu recebi essa pergunta várias vezes, tá? Então eu vou responder hoje para vocês o que a NBR 5410 fala desse tipo de corrente nominal e o que também os fabricantes falam dos tipos de corrente nominal, tá? Então vamos analisar aqui os dois lados da moeda para a gente poder entender que tipo de corrente nominal de descarga de DPS a gente vai utilizar, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, a NBR 5410 vai trazer aqui pra gente, nesse item aqui, ó, 63524, seleção do DPS. Então, aqui ela traz uma série de parâmetros para você poder selecionar todos os tipos de parâmetros do seu DPS, tá? Uma UC, UP também, corrente nominal de descarga, corrente máxima de descarga, tá? Corrente de impulso também. Então, aqui ela vai trazer vários parâmetros em relação a isso. Então aqui, ó, bem na linha D, tá? Então ela começa aqui a falar das correntes de descarga, que é o que interessa para esse vídeo. Então ela fala corrente nominal de descarga IN e corrente de impulso IMP. Na seleção da corrente nominal de descarga e ou da corrente de impulso do DPS, distinguem-se três situações, tá? Então ela vai trazer aqui pra gente essas situações. Pessoal, mas só para a gente entender aqui, a corrente nominal de descarga é uma corrente de parâmetro de uma descarga, simulando uma descarga atmosférica direta ou até indireta também. Então essa corrente nominal de descarga, e a gente pensar bem o seguinte, quanto maior for essa corrente nominal de descarga, porque imagina, se eu tenho corrente de descarga atmosférica na ordem de 40 kA e eu tenho uma corrente nominal especificada do meu DPS de descarga de 20, então esse DPS não vai suportar essa corrente de 40 e pode ser danificado, né? E pode principalmente causar um surto aí entre fase e terra, tá? Então ele é ligado diretamente à fase e terra, né? Então, pessoal, quanto maior for a minha corrente de descarga, minha corrente nominal de descarga, melhor vai ser o meu DPS. Às vezes o pessoal fica restringindo, vou colocar uma corrente de 10 kA, uma de 5 kA. Se você inserir correntes nominais de descargas maiores, você está protegendo a sua instalação contra correntes de raios maiores ainda, tá? Se você coloca uma corrente de descarga na ordem de 5 kA, caso haja uma descarga atmosférica na ordem de 20 e assim por diante, esse DPS vai ser danificado. Outra coisa importante em relação às correntes nominais de descarga dos DPS é a verificação da vida útil desse DPS, né? Por isso, se eu tiver uma região que tem uma concentração de descargas na ordem de 10 kA ou acima e colocar um de 5, esse DPS vai ser danificado rapidamente. Pelo contrário, se eu tiver uma corrente nominal de descarga em ordens maiores, né, e se eu escolher esse DPS em uma corrente de nominal de descarga de ordens maiores e obtiver descargas atmosféricas menores, eu posso proteger a minha instalação e também a minha instalação vai continuar funcionando porque o DPS não vai ser danificado. Então, o que alguns fabricantes falam pra gente? Que correntes nominais de descargas de DPS, eles aí trabalham até 15 vezes esse valor de corrente nominal de descarga. Você também tem a corrente máxima de descarga, né? São duas correntes, a nominal e a máxima. A corrente máxima de descarga de um DPS, ele pode aguentar aí uma vez só uma descarga nessa ordem. Então, às vezes você vai ter um DPS com corrente nominal de 20, um DPS com corrente nominal de descarga de 40. Esse 40 ele vai aguentar uma vez só. Os de 20 ele pode aguentar 15 vezes ou até mais, dependendo do fabricante. Então, é um parâmetro interessante de vida útil também do DPS, essa corrente nominal de descarga. Então vamos ver aqui o que a NBR 5410 vai trazer para a gente aqui, ó. Quando o DPS for destinado à proteção contra sobretensões de origem atmosférica transmitidas pela linha externa de alimentação e contra sobretensões de manobra, sua corrente nominal de descarga, IN,
não deve ser inferior a 5Ka. Então essa aqui, ó, 8/20 microsegundos, é a forma de onda de ensaio que eles fazem simulando uma descarga atmosférica, tá? Então, o que ele está falando para a gente? Quando o meu DPS for classe 2, e por que eu já estou falando isso com precisão? Porque DPS classe 2 são destinados a correntes atmosféricas, né, que causam sobretensões em descargas indiretas, ou seja, que vem de linha, tá? Que vem na linha externa da edificação, ou por descarga atmosférica ou por manobra de rede. E é o que ele fala aqui, ó, de origem atmosférica transmitidas pela linha externa de alimentação e contra sobretensões de manobra. Essas sobretensões de manobra é o seguinte: fecha uma chave, abre uma chave na rede, causa uma sobretensão que pode atingir a instalação, tá? Então, quando o seu DPS for destinado a esses tipos de proteções, ou seja, um DPS classe 2, eu tenho que ter aí, ó, no mínimo 5Ka, tá certo? Ele vai trazer aqui também correntes nominais para um tipo de esquema de aterramento dessa conexão 3 que é muito particular. Para esquemas TN, tá? E aqui com o DPS instalado no quadro de distribuição principal, para esquema TN, ele trabalha aqui, caso eu tenha classe 2, 5Ka. Para esse esquema específico aqui, ele traz algumas ponderações, que é um esquema em que eu tenho um DPS, as 3 fases do DPS, né? E depois eu tenho um DPS para o neutro. Então soma-se essas 3 fases e tem um DPS só para o neutro aqui embaixo. E aí, geralmente, esse DPS do neutro vai ser um pouco maior. Mas é um esquema muito particular e, na maioria das vezes, não é usado aqui nas instalações do Brasil, tá? É para um esquema TT, a maioria das instalações nossas aqui são esquemas TN. Então aqui, pessoal, esse tipo de instalação é muito particular. Vamos ficar com o tipo de instalação que é mais utilizado aqui no esquema TN. Então aí você vai ter, se eu trabalhar com DPS classe 2, trabalhando com DPS classe 2, eu vou ter uma corrente nominal de descarga mínima de 5Ka, tá? Aqui ele vai tratar também das correntes de impulso quando você tem DPS classe 1. Então DPS classe 1, caso eu tenha que instalar DPS classe 1, a minha característica principal de corrente é a corrente de impulso. Então ele vai ter aqui, ó, quando o DPS for destinado à proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas, tá? Então descarga atmosférica aqui direta, sobre a edificação ou em suas proximidades. Então eu estou falando de uma linha que está recebendo uma sobretensão e adentra a minha edificação, uma linha externa. Aqui eu estou falando de descarga atmosférica direta, ou sob a edificação, ou próximo a essa edificação, tá? Aí já é considerado como direta. Ou em suas proximidades, sua corrente de impulso e IMP deve ser determinada com base na IEC 61312, então é a norma correspondente aqui a dispositivo de proteção contra surtos. Se o valor da corrente não puder ser determinado, IMP não deve ser inferior a 12,5. Então aqui ele traz um parâmetro de pelo menos 2,5 Ka de corrente de impulso para DPS classe 1. E para DPS classe 2, pelo menos 5Ka. Então esses parâmetros são parâmetros já delimitados por norma. Caso você não tenha informações suficientes na sua edificação ou na sua concessionária, esses valores aí podem ser utilizados e vão estar dentro da norma. Agora, o que eu falei para vocês anteriormente? Se você tiver uma corrente nominal de descarga maior, você está protegendo mais a sua edificação, porque você está protegendo a sua edificação contra descargas atmosféricas maiores, indiretas ou diretas também, caso a corrente de impulso seja trabalhada também de forma maior, seja utilizada acima de 12,5Ka, acima do que a norma está pedindo. Então, se você utiliza correntes nominais, né, de descarga maiores, você está protegendo mais a sua edificação, né? Não está nem superdimensionando, está protegendo mais a sua edificação. O mínimo é 5, né? Se você utilizar maior, pode ser utilizado. Bom, se eu não tiver parâmetro para poder trabalhar, né, a quem eu recorro? A NBR 5410. Mas também a gente tem que lembrar que nós temos fabricantes que justamente trabalham com esse tipo de estudo, de qual corrente nominal calcular, tá? Então, a priori, a NBR 5410 pede para classe 2, 5Ka. Vamos ver o que fala os fabricantes aqui. Essa informação do cálculo eu tirei do catálogo da Siemens, tá? Em que ela orienta os projetistas no dimensionamento da corrente nominal de descarga. Então, vamos ver lá o que ela fala para a gente em relação a isso. Então, pessoal, a Siemens vai trazer aqui uma formulinha para a gente, em que F aqui é um nível de exposição que ela chama. Então, ela vai trazer aqui, ó, TD
que multiplica 1,6 mais 2 LBT mais esse sigma aqui. O que significa cada coisa, tá? TD é o nível seurânico local, é praticamente o número de trovoadas por ano que você tem em determinada região, tá? Em mapas isoceurânicos, né? Você encontra esse tipo de informação. Hoje em dia, pessoal, tem mapas isoceurânicos bastante antigos, tá? Mas que também servem de parâmetro. E aí você tem a LBT aqui. Essa LBT é o seguinte, comprimento da linha aérea que alimenta a instalação. Então aqui, para valores maior ou igual a 0,5 km, considerar 0,5. Beleza. E aqui ela traz um sigma, que corresponde ao coeficiente que indica a situação da linha aérea e da edificação indicada na tabela 1. Vamos fazer um cálculo aqui para a gente poder entender o que ela está falando aqui em relação a isso. Então, pessoal, vamos analisar aqui o nível isoceurânico, número de trovoadas que você tem por ano na região. Então, aqui ela traz vários valores já de nível de exposição, certo? Então, F201 para esse tipo de região, mas vamos calcular um aqui para a gente poder ver como é que seria essa análise de qual DPS utilizar, tá? Então, aqui a gente vem, ó, essa área aqui, certo? Do centro-oeste, está trabalhando com mais ou menos 120, né? Ela está numa faixa aqui de 120 trovoadas por ano nessa região. Então tá uma média aqui mais ou menos de 120. Então vamos verificar lá, vamos jogar lá no cálculo para ver quanto que vai dar mais ou menos o meu DPS nessa região. Então você observa aqui que você tem níveis isoceurânicos muito menores aqui nessas regiões, tá? Então o que podem caracterizar um tipo de DPS a ser utilizado de acordo com da norma mesmo. E a gente até observa em normas do Nordeste a indicação de DPS 5Ka. Então olha aqui, ó, nessas regiões litorâneas você tem um nível isoceurânico, que é o número de trovoadas, né, muito baixo. Então isso provavelmente vai caracterizar um DPS concorrente nominal de descarga mais baixo. Aqui a gente tem nível isoceurânico muito mais alto. Então olha aqui, 120. Vamos trabalhar com esse nível de 120 e vamos jogar no cálculo que a Siemens está trazendo para a gente poder entender isso aqui. Então aqui, pessoal, vamos trabalhar com esse cálculo que ela está trazendo para a gente. Ó, vamos calcular o F aqui. O F vai ser TD. O meu eu já verifiquei na tabela da minha região centro-oeste, 120, tá? Aqui a gente vai pegar 1,6 mais. Aqui a gente está somando 2 LBT. Vamos considerar o LBT que ele está falando aqui pra gente, que é 2 vezes meio. Vamos supor que minha linha externa aqui, desde lá do transformador, é superior a 0,5 km, tá? Então a gente vai pegar 2 vezes 0,5. 2 vezes 0,5 dá 1, então simplesmente seria aqui 1, tá? Mais o meu sigma. Esse sigma aqui, ó, é o seguinte, é a situação da linha aérea que eu estou trabalhando. Vamos verificar aqui o que ela está falando para a gente, ó. Situação da linha aérea e da edificação. Se você tem uma linha completamente envolvida por estruturas, a gente pode estar falando aqui de uma área totalmente urbana, tá? Cheia de prédios. Se você está trabalhando com algumas estruturas próximas ou situação desconhecida, se você desconhece, trabalha com 0,5. Se você tem terreno plano ou descampado, uma área rural, 0,75. Ou se você está sob morro, presença de água superficial, ó, é maior ainda, que a probabilidade de incidência de raios é maior também. Então vamos trabalhar aqui com 0,5, tá? Vamos supor que a minha situação é desconhecida da linha. Uma situação, geralmente a gente conhece, né? Ou se for urbano vai ser 0, se for rural vai ser por aqui, se for em área montanhosa por aqui. Mas vamos trabalhar com 0,5, uma situação desconhecida, vamos lá. Então tá, tem uma situação desconhecida aqui, 0,5. Né? Você pode depois fazer esse cálculo com valor de 0, valor 1, para ver quanto que daria também. Então você tem aqui um nível de exposição, né, de 120, e aqui eu vou fazer a soma disso aqui. Então você vai ter 1,6 mais 1 dá 2,6. 2,6 mais 0,5 vai ser 3,1. Então a gente vai aqui, ó, multiplicar por, somando isso aqui, dá 3,1. Certo? Então aqui é uma multiplicação. Isso vai me dar um nível de exposição final de quanto? 372. Aí vamos ver o que o fabricante está falando aqui pra gente mais embaixo. Então você vai ter aqui, ó, na tabela 2, ela traz pra gente seleção do DPS classe 2, tá? Isso aqui tá valendo para classe 2. Não é a corrente de impulso da classe 1, é a classe 2, tá? Estou protegendo aqui contra descargas indiretas. E é um tipo de DPS que você vai encontrar bastante no mercado aí para você poder utilizar nos seus projetos. Então você vai ter aqui, ó, se você tiver um nível de exposição menor ou igual a 40, o seu DPS é o que a 5410 está pedindo, 5K.
regiões que você vai encontrar litorâneas, conforme eu mostrei para vocês. Se você está trabalhando entre 40 e 80, 10 kA. Se você está trabalhando com um nível de exposição maior que 80, que foi o nosso caso, que deu 372, você vai ter um DPS mínimo aí de utilização, lembrando que eu posso escolher mais, quanto maior a minha corrente nominal de descarga, melhor, de 20 kA. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Na maioria das regiões, e o fabricante traz isso para a gente, na maioria das regiões aqui existentes no país, o tipo de DPS, porque eu tenho um nível TD isoceurânico, né, de trovoadas por ano muito grande, a maioria dos DPS que eu tenho que utilizar de corrente nominal de descarga, classe 2, é de 20 kA. Então, se você observar bem, exceto para essas regiões, para toda a região, na maioria das regiões do Brasil, aqui ó, F201, 134 no sul, 402, 335, 469, na maioria dessas regiões, você observa que o fabricante, aqui no caso a Siemens, ela não indicou essas regiões aqui, ó, mas nas outras regiões, a maioria dos DPS mínimos que eu tenho que utilizar de corrente nominal de descarga, classe 2, tá? É de 20 kA. Então, se você escolher uma corrente maior de descarga, se você escolher uma corrente maior de descarga, isso, você está protegendo mais a sua edificação contra descargas atmosféricas em ondas maiores de corrente, tá? Então, escolher um dispositivo de proteção contra surtos com uma corrente nominal de descarga de 20 kA ou acima já é bem viável para as condições do Brasil, tá? Então, se a gente analisar o nível isocerânico do Brasil, que é alto com o número de trovoadas por ano, a gente vai ver que na maioria das regiões do Brasil é necessário proteção contra descargas atmosféricas com a corrente nominal acima de 20 kA, mesmo que a norma esteja pedindo aqui 5 kA. O mínimo é 5. Se você inserir 5, você está se adequando à norma, mas talvez você não esteja adequado com a situação do Brasil em relação ao número de trovoadas, tá? E aí você vai ver que a maioria dos DPS, a corrente nominal de descarga utilizada é a corrente de 20 kA. E além do fato de que um DPS nessa ordem de corrente nominal de descarga é muito barato para o nível de proteção que ele pode te trazer, tá? Então, costuma trabalhar com esse tipo de nível de corrente, né? Acima, 20 kA, que você vai estar bem adequado aí ao tipo de situação que o Brasil vive em relação à descarga atmosférica, tá? Então esse aqui é um parâmetro muito interessante, foi um cálculo aqui bem rápido que o fabricante deu pra gente em relação a DPS classe 2 e em relação a classe 1 também, sempre opte por correntes maiores aqui também. Uma coisa também que você tem que estar bem atento é a norma da sua concessionária, tá? A sua concessionária também vai trazer parâmetros. Por que eu falo que é muito importante isso, pessoal? Porque aqui na minha região, se eu não insiro DPS conforme as especificações da concessionária, e aqui ela pede na minha concessionária 20 kA, se eu não trabalho com isso, ela reprova o meu projeto, tá? Principalmente se for um projeto aí de padrão de medição. Então, observe muito bem o que a sua concessionária fala, analisa também o que os fabricantes falam, que eles trazem importantes apontamentos aqui para o projetista prever, e também analisa a 5410 para não prever uma corrente de descarga menor do que ela está pedindo, beleza? Então, qual tipo de corrente nominal de descarga para DPS classe 2 eu posso utilizar? Você pode trabalhar com 5 kA da norma, mas atente-se à situação do Brasil trabalhando com correntes maiores, que aí você está também protegendo melhor a sua instalação, tá? Então 20 kA para cima é uma boa pedida, beleza? Então pessoal, é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês e tirado essas dúvidas de qual corrente nominal de descarga de DPS você tem que utilizar. Pode trabalhar com a de 5, mas se eu utilizar maiores e adequar mais ao que o Brasil pede, né, que ele tem um nível isoceurânico maior, e trabalhando com corrente nominal de descarga de 20 kA ou acima, eu estou aí protegendo bastante a minha instalação contra descargas atmosféricas indiretas e também diretas, né, trabalhando com uma corrente de impulso também maior do que 12,5 kA, conforme a norma pede, tá certo? Espero que eu tenha ajudado vocês em relação à corrente nominal de descarga do DPS. Não esquece, pessoal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui com quem precisa também estar por dentro dessas indicações normativas e também de fabricantes, tá? Um grande abraço e até a próxima!